Olá, dando continuidade a esse momento que a gente está vivendo histórico, que está sendo olhado sob várias nuances, e eu tenho só observado os comportamentos já há muito tempo, desde a Covid, talvez antes da Covid, sabe? Na verdade, eu acho que desde sempre, mas agora foi coletivo demais, né? A Covid foi muito coletiva. E todo o processo eleitoral brasileiro foi, né, tudo a ver com o coletivo. E tudo que eu tenho lido a respeito de tendências existenciais e humanas, tudo fala que o único caminho que a humanidade tem é o coletivo. Aí eu fiquei pensando, né, nesse governo que encerrou, que vai encerrar, como ele foi paradoxal. Vocês pararam para observar? Eles tentaram defender algumas instituições, mas eu não sei ainda se foi intencional, conscientemente, ou se foi inconsciente, o que é muito provável no primeiro momento. Porque eles tentaram falar de família, mas o que houve foi destruição de famílias, desagregação de famílias, conflitos de famílias. Muitos dos conflitos de famílias ocorreram porque alguns membros resolveram revelar que eram homossexuais e, na verdade, resolveram revelar porque se sentiram acuados, né, por uma ideologia de preconceito, né, onde o líder do Brasil dizia que se tivesse um filho gay, ele mataria. Olha só que coisa mais séria. E as pessoas acham que isso são detalhes, e não são. Não são detalhes, gente, isso é uma coisa muito séria. Então, assim, como pode colocar como lema família se isso gerou divisões de família? Então, o que se defendeu produziu um efeito contrário, né? A questão das diferenças nem se fala, porque essas não teve jeito nem de consertar. Na verdade, foi um grande retrocesso, porque antes de tudo isso acontecer, a gente já estava lidando muito melhor com as questões das minorias, com as questões dos preconceitos de gênero, raça. Isso já estava super melhor nos relacionamentos humanos, gente, vamos admitir. Estava caminhando de uma forma lenta, né? Mas estava caminhando. Isso eu posso afirmar porque eu acompanho as pessoas. Então estava havendo uma melhor aceitação das escolhas que as gerações, seus filhos, estavam fazendo, parentes. Porque sempre que se é muito diferente da grande massa, né, da grande parte das pessoas, e é estranho, bota medo nos seres humanos, né? Aí por causa do medo você rejeita. Porque rejeição, ela é fruto de raiva e medo. Raiva no primeiro momento e medo de uma maneira mais profunda. Eu não quero ver isso. Isso mexe muito comigo, então eu não quero ver. Rejeito, não quero ver, não me pertence. Isso tudo muito sem consciência, sabe? Que é o que mais me preocupa. Porque toda uma campanha, né, pautada num fanatismo religioso, que eu nunca vi na minha vida. Num país que eu nunca vi na minha vida um presidente indicar remédio. Eu lembro do dia que ele fez isso, eu fiquei horrorizada. Falei, gente, presidente indicando remédio. Sabe? Então, assim, tem coisas muito fora completamente do tempo histórico que a gente está vivendo. Nós temos outros desafios muito graves para olhar, como a questão ecológica e o dano do derretimento das geleiras lá de cima, Antártica e Ártico, a questão da qualidade do ar, a questão da educação, das gerações que estão por vir, as próprias famílias. As famílias não estão sabendo ainda como criar seus filhos.
com dificuldades muito sérias de fazer leitura dos seus filhos, de entender o que se passa com eles, porque eles formam uma geração com questões totalmente diferentes. Nem vou falar de mim, que eu já sou avó, mas para quem é pai e mãe, está desafiador. Formar uma família está desafiador, sabe? E aí a gente sai de um movimento, né, nacional que desagregou família. Que isso? Não tem isso, tá total na contramão do movimento que eu acho que extrapola esse movimento que a gente vê no dia a dia, sabe? Igual a gente está vendo esses dias de represárias e tudo mais. Por que que os seres humanos não podem estarem juntos em propostas diferentes? Por que que a gente precisa marcar tanto território? Por que que não se pode repensar que agora vai haver uma tentativa? Eu fiquei pensando muito no termo antipetista e bolsonarista. Fiquei pensando muito nesses termos, sabe? Porque o termo antipetista foi criado por causa de uma desilusão, sabe? A desilusão de que o Lula não era salvador da pátria e que ele e a equipe dele cometeram erros. Qual que não cometeu? Qual família pode apontar o dedo e dizer que sua família não comete erros, que não tem problemas das mais diversas formas? A família é uma instituição desse tamanho, pequena. Como que tirar o governo de um país plural igual ao Brasil? Não temos como exigir de governo nenhum que acerte o tempo todo, que isso não vai acontecer. Mas a gente tem o direito de exigir que seja humano. Ah, tem, isso aí não tem jeito não, gente. E aí, assim, a questão do antipetismo foi um pouco essa desilusão. Nossa, o nosso herói comete erros, ele e a turma dele. Olha o que a desilusão provocou. Mas olha só o que é a palavra, desilusão. É acabar com a ilusão. Isso é ruim? Ruim ou bom? Né? E aí, em razão da desilusão, todo mundo muito cego pela desilusão, na época da eleição passada, eu observava também os comportamentos, e eu fiquei já bastante chocada com a força da desilusão. Gente, a gente vai continuar iludido? Ou é preferível a desilusão? Então tá, vamos mudar. Vamos mudar. Aí o governo que sucede vem com promessas gloriosas, pega os símbolos do Brasil, tomam para eles como se só eles tivessem aquilo e defendem princípios que eles mesmos não praticam. E mexendo em coisas estruturais muito graves humanamente, que é justamente o preconceito, né? A questão institucional, a questão matrimonial, que eles não são nem, né? Não tem ninguém ali com muito exemplo dessas questões, não. Todo mundo falível. Mas, por favor, pagar de perfeitos, de verdadeiros, não foi isso que aconteceu. Então eu acho que é insuportável para o povo desiludir de novo. Por isso que está assim. Mas a gente está numa caminhada. Caminhada. Qual foi o dia que vocês viram um bebê sair caminhando com maestria ou andando de bicicleta? Tudo tem seu tempo. E a gente está num tempo de busca ainda. O Brasil é considerado um país muito novo. E ainda mais a democracia. Parece que nasceu ontem e já sofreu essa confusão, mas agora a gente vai tentar retomar, mas o caminho é feito desse jeito. Então, por favor, vamos tentar ser todo mundo, assim, irmanados também é ilusão, mas, poxa, vamos tentar viver melhor como raça humana, espécie humana, porque a gente está vivendo pior que os animais. Pior. Pega o estudo dos animais que vivem em grupo para vocês verem como eles têm o maior respeito
uns pelos outros. Então, gente, a desilusão faz parte, porque ela é uma desilusão. É acabar com a ilusão. É doído, é assustador. Eu acho que é por isso que o povo está reagindo assim. E me parece que a gente ainda vai desiludir muitas coisas aí. Então vamos aguentar a desilusão e vamos tirar proveito dela, para a gente poder pôr o pé no chão e ver o que cada um pode colaborar, ao invés de ficar nesse tiroteio de quem perdeu o jogo de queimada. Pensem nisso. Vai ser bom para todo mundo.